Boa tarde, galerinha. Meu nome é Leonardo e hoje falaremos sobre Juscelino Kubitschek de Oliveira, um dos presidentes mais importantes do Brasil. E, claro, o cara que construiu Brasília. Brasileiros, até agora expus com a alma aberta como penso administrar o Brasil, quando o povo brasileiro me honrar com a investidura de presidente de todos os brasileiros. Juscelino Kubitschek de Oliveira nasceu em Diamantina, Minas Gerais, no dia 12 de setembro de 1902. Quando ele tinha apenas 2 aninhos de idade, seu pai, João César de Oliveira, morreu de tuberculose. Aí, a família de Juscelino passou a ser sustentada apenas com a renda da mãe, Júlia Kubitschek, que tinha origem tcheca, por isso o sobrenome Kubitschek. E em uma brincadeira de infância, é legal falar essa curiosidade aqui, JK machucou o dedo do pé. Isso teve uma vantagem, que a dedicação do médico que atendeu ele influenciou ele a cursar medicina, que vão dar um salto agora. Em 1927, ele formou em medicina e, após isso, ele fez várias viagens para o exterior do Brasil com o intuito de se especializar ainda mais nas áreas médicas. E em março de 1931, que ele já tinha voltado para o Brasil ele foi nomeado capitão no Médico Hospital Militar. E em dezembro do mesmo ano, 1931, ele se casou com Sara Gomes de Souza Lemos, uma namorada que ele conheceu lá para os anos de 1927 e 25, não lembro direito. E com ela, ele teve 2 filhas, Márcia e Maria Estela, que era adotiva. E em 1932, ele participou da Revolução Constitucionalista, onde ele conheceu Benedito Valadares e firmou uma amizade bem forte com ele lá. Foi eleito deputado federal em 1934 e exerceu esse papel até o fechamento do Congresso Nacional em 1937, com o golpe do Estado Novo, que foi promovido por Getúlio Vargas, que a gente até estudou no primeiro trimestre. E em 1940 ele foi nomeado prefeito de Belo Horizonte por Valadares, aquele amigo que ele conheceu lá na Revolução Constitucionalista. Ele ficou conhecido como Prefeito Furacão, por causa das grandes obras feitas em BH por ele. E ele deixou o cargo em 1945, com a redemocratização do Brasil, que ocorreu após a Segunda Guerra Mundial lá. E em 1945, quando ele já tinha saído lá do cargo de prefeito, depois da redemocratização do Brasil, ele foi eleito deputado federal pela segunda vez. E em 1946, uma história bem importante, ele embarcou em um avião com outros deputados para o Nordeste do Brasil. De acordo com ele, aquela foi a primeira oportunidade que ele teve de conhecer um Brasil muito diferente, com uma população deserdada e espalhada, perdida por um território imenso. Isso ele próprio que disse. E em janeiro de 1951, ele foi eleito governador de Minas Gerais, com cerca de 56,77% dos votos. Foi um governador muito importante e prestativo para o Estado, como é típico dele, pelo visto. E em março de 1955, ele teve que renunciar ao cargo de governador por vontade própria, para ele se candidatar à presidência da República pelo partido PSD, que ele já era afiliado há um tempinho já. E ele tinha como slogan a frase 50 anos em 5. Isso já excitou muito já os eleitores já para ele, né? E com a formação de uma aliança formada por 6 partidos, ele conseguiu sim ganhar a presidência. E foi isso aí. Em 5 de outubro de 1955, Juscelino foi eleito presidente da República. E ele assumiu o cargo em janeiro do ano posterior, juntamente com seu vice, João Goulart. Uma curiosidade também, que JK foi o primeiro presidente da República a ser eleito com as cédulas eleitorais oficiais da Justiça Eleitoral, que ela lançou naquela candidatura lá, que é essa que está aparecendo na tela agora. E ele foi o último presidente a assumir o cargo no Palácio do Catete, que era onde que se localizava no Rio de Janeiro. Ele governou o Brasil durante 5 anos, 5 incríveis anos, que não é à toa que ficaram conhecidos como os Anos Dourados. E naquela época não havia reeleição. Pois
Pois é, velho, tá muito perto, cabelo. Durante o seu mandato, o Brasil crescia cerca de 7,9% ao ano. E em seu governo, ele lançou o Plano de Metas. Este projeto visava investir e desenvolver as áreas da energia, transporte, alimentação, indústria de base, educação e principalmente a construção da nova capital, que é Brasília. Tinha como objetivo estimular a diversificação e crescimento da economia brasileira, tomando como base a expansão industrial e a integração de todas as regiões do Brasil. Os países mais envolvidos no qual ele havia viajado anteriormente eram a meta e a inspiração de economia e desenvolvimento desejada por JK para o Brasil, como principalmente os Estados Unidos, que ele procurou tornar mais próximo do Brasil, ou seja, deixar os países mais íntimos um do outro. Promoveu a implantação de indústria automobilística com a vinda de fábricas de automóveis para o Brasil, como os mais famosos Chevrolet, Fiat, Volkswagen, entre outros. Promoveu a indústria naval e a siderurgia, construiu grandes e diversas usinas hidrelétricas. Lembra quando ele fez uma viagem para o Nordeste com outros deputados? Pois é, isso influenciou na criação de empregos para a vinda de nordestinos para a região Sudeste. E em dezembro de 1959 criou a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste para aderir à região do Mercado Nacional. Construiu as rodovias transregionais que uniram todas as regiões do Brasil. Comprou em 1956 o NAEL, ou seja, NAEL de Minas Gerais, o primeiro porta-aviões da Marinha do Brasil. Ele também construiu a capital Brasília, cujas obras começaram em fevereiro de 1957 e duraram 41 meses, terminando antes do prazo previsto. As obras foram lideradas e elaboradas pelos arquitetos Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. Mais de 200 mil máquinas e mais de 30 mil operários vindo de todas as regiões do Brasil, com preferência do Nordeste. Trabalharam dia e noite para a realização da nova capital. O projeto Construir uma Nova Capital foi criado na Constituição de 1891 e foi ignorado por todos os governantes desde então. JK havia prometido que iria realizar o projeto Brasília em um dos seus comícios durante a candidatura, e foi o que ele fez. Houve um significativo de aumento das dívidas públicas internas e externas, assim como a inflação do país. Mas, em compensação, houve um forte crescimento industrial e econômico no Brasil. Julguei oportuno, nesses primeiros dias de instalação do governo federal em Brasília, dirigir algumas palavras a todos os habitantes do território nacional. É para mim uma grave e comovida sensação a de saudar os brasileiros daqui deste Planalto Central. Seu mandato terminou em 31 de janeiro de 1961. Ele foi o primeiro presidente civil do Brasil desde 1926 a cumprir seu mandato integralmente, sem nenhuma pausa, sem nenhuma sucessão, sem nenhuma intervenção, nada. Do início ao final, todos os 5 anos. E JK pretendia, sim, voltar à presidência ou à política algum dia. Mas os militares usaram as antigas denúncias de corrupção, que eles tinham denúncias de corrupção, né, como todo político tem, mesmo sendo honesto, para desmoralizá-lo publicamente. Seu nome era proibido de ser mencionado na televisão brasileira, eles proibiram dele de falar, né? À toa que tinha até uma novela que falava sobre a construção de Brasília, contava a história de como que foi, e o nome dele não foi mencionado, sendo que ele foi o mais importante para isso, só que não foi mencionado o nome dele porque era proibido. Novela que passou até na Globo naquela época. Ele morreu no dia 22 de agosto de 1976, quando ele tinha 73 anos, em um acidente de carro envolvendo seu carro, um Chevrolet Opala, e uma carreta de gesso, lotada de gesso. Em seu funeral, realizado em Brasília, na cidade que ele mesmo fundou, cerca de 300 mil pessoas compareceram, onde cantaram a música Peixe Vivo, que era uma música que caracterizava Juscelino. E seus restos mortais estão até hoje no Memorial JK, em Brasília. E a morte dele foi até investigada recentemente eu quero dizer um pouco antes de 2000, só que muito depois da morte dele.
que acharam que a morte dele era criminosa, não foi um acidente. Só que não tinha muita prova, então deixaram esse caso de lado. Juscelino recebeu várias homenagens após morto e algumas até vivo, como estátuas que ele recebeu lá em Belo Horizonte, fizeram uma estátua em homenagem a ele, que é essa aí que está aparecendo. Livros, séries, filmes, peças, novelas, teatros, placas descritivas, várias coisas foram criadas e homenagearam Juscelino, porque ele é considerado até hoje um dos melhores, se não o melhor presidente que esse país já teve. O cara foi importante demais, o cara fez muita coisa em 5 anos. Realmente o slogan dele foi verdade, 50 anos em 5. Tudo bem que ele aumentou a inflação, fez isso, mas só o que ele desenvolveu o Brasil já compensa. Vai, Estamos perdão? tá filmando. Durante seu mandato, o Brasil crescia cerca de 7,9% ao ano. Em seu governo, lançou o Plano de Metas. Este projeto visava... Esse projeto